Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para sua família, para toda a sua casa. Estamos aqui como igreja reunida para mais um momento de estudo da palavra do nosso Deus. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos acompanhando o nascedouro da igreja cristã, momento em que a missão de anunciar a salvação em Cristo Jesus começa então a se expandir por outras cidades, alcançar outros povos e pela graça de Deus tem nos alcançado ainda hoje. E nós estamos no capítulo de número 14 de Atos, Atos 14, versículos 19 em diante, uma situação que acontece com Paulo, do apedrejamento, de quase morte, mas ainda não era o momento, né? Ainda ele tinha muita obra a ser realizada, então eles vão vencer mais este momento. Mas a gente aprende, né, que na missão há momentos de dificuldade, há momentos de luta, há momentos muito difíceis e nós devemos sempre contar com a graça do nosso Deus. Vamos ler então o capítulo de número 14, versículo de número 19, que nos diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa palavra, palavra que nos revigora, nos alimenta, nos fortalece, nos anima, renova a nossa esperança, e diante dessa palavra viva e poderosa, nós nos prostramos nesta noite, clamando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, a unção do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar, ó Deus, a cada mente, a cada coração, possa nos ensinar, ó Pai, nos dar coragem para sermos não somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. Fala conosco, ó Pai, ensina-nos, Senhor, dispensa sobre nós a Tua graça e a Tua unção. É a nossa oração e já a nossa gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, anunciar o Evangelho não é algo fácil, não é algo tão simples. A gente tem, assim, uma série de dificuldades para anunciar o Evangelho. Se você parar para pensar, às vezes a gente anda numa praça e vê alguém anunciando ali a palavra, a gente fala, poxa, mas será que eu teria coragem de fazer isso? Como que eu poderia ser mais ousado ou mais ousada no anúncio da palavra? E às vezes nós precisamos fazer essa reflexão para entender qual é o nosso papel aqui. Nós não estamos apenas aqui para receber do Senhor, mas nós estamos aqui para compartilhar
daquilo que o Senhor tem nos dado. Eu gosto muito lá no Salmo 19, quando a gente fala assim que a palavra do Senhor ela é mais doce, né? Do que o destilar dos favos, né? É mais preciosa do que o ouro, né? Mas é mais doce que o destilar dos favos. E eu fico pensando nisso, se a palavra de Deus ela é esse mel, ela é essa doçura, eu não posso simplesmente só receber desse mel na minha vida. Eu não posso simplesmente só receber dessa doçura na minha vida. Aí eu posso pensar assim que o mel ele cura, ele adoça, ele traz bênção sobre a minha vida e eu não posso querer isso só para mim. Mas o maior prazer é compartilhar essa palavra, é compartilhar essa doçura, é compartilhar essa cura, é compartilhar essa bênção da palavra de Deus com outras pessoas. Então esse é um desafio para nós. Igreja Metodista, ela é conhecida como uma igreja missionária a serviço do povo. E a gente pode anunciar essa palavra e servir ao povo de diversas formas, falando, pregando, né? E a gente já aprendeu, se necessário, usar palavras, é a nossa forma de agir, a nossa vida, a nossa vivência, ela prega muito mais alto do que as nossas palavras. Então, nós devemos pregar, sim, o evangelho com ações, com atitudes, com postura, com uma vida correta, com ações bem diretas, como nós temos feito, entregas de cestas básicas, ajudando as pessoas que estão necessitando, campanha de agasalho, diversas outras formas ajudando as pessoas. Então, nós podemos anunciar o evangelho de muitas formas, no nosso trabalho, na escola, andando pela rua, na nossa vizinhança. Então, existem várias formas de anunciarmos o evangelho. O que nós precisamos também saber é que não é uma bênção para nós anunciarmos o evangelho, certamente é uma bênção para quem recebe esse evangelho, mas há necessidade de percebermos também que muitas pessoas negam o evangelho. Muitas pessoas não querem receber esse evangelho de salvação nas suas vidas. Muitas pessoas não concordam, muitas pessoas negam. E muitas pessoas não apenas negam e discordam do Evangelho de Cristo Jesus, mas há um número muito grande de pessoas que se voltam contra os evangelistas, né, ou contra os missionários e as missionárias de forma agressiva. Há hoje no mundo, né, países que não aceitam ainda a fé cristã, há ainda hoje cristãos e cristãs que são mortos por anunciar, por pregarem essa fé no Cristo ressurreto. Então ainda há hoje pessoas que morrem por serem cristãs, por anunciarem o evangelho. Há pessoas que sofrem, hoje a palavra que se usa é o bullying, né? Pessoas que sofrem bullying por serem evangélicas, e isso já vem de longa data. O que nós vamos ver aqui, o que nós estamos vendo com o texto de hoje, é que isso já vem desde da época de Paulo, desde a época dos discípulos, desde a época de Jesus. Na verdade, essa afronta contra o povo cristão já está desde que Jesus estava aqui. Aliás, Jesus foi morto por anunciar essa novidade de vida, este novo evangelho. E aí, quando nós lemos o texto aqui, a gente vai ver assim que os discípulos, eles estavam então, eles vão ser apedrejados, né? O texto diz para nós assim, que os judeus, né, vieram de Antioquia e Icônio, e eles começaram a instigar as multidões para ir apedrejar a Paulo. Então eles começaram a apedrejar, dizendo, né, coisas ruins contra eles, mentiras, né, mas ali proferindo mentiras, instigando os demais cidadãos daquela cidade para apedrejar. E eles vão apedrejar Paulo de tal maneira que Paulo é dado como morto. E aqui a gente precisa entender que o apedrejamento, ele tinha exatamente essa função, que era matar a pessoa. Então eram pedras pontiagudas, pedras pesadas, pedras que dilaceravam a pessoa, traziam ali muitos hematomas, enfim, era uma crueldade que era acometida,
mas eles estavam dentro da lei, porque eles poderiam fazer aquilo se acusando uma pessoa de estar ali anunciando algo contra a fé deles. Então eles estavam ali dizendo que eles estavam fazendo algo errado, anunciando uma nova doutrina, um novo ensino. Então, por conta disso, eles vão apedrejar a Paulo, ao passo de Paulo ter sido como morto, né? Dando-o por morto. E aí os discípulos então ficam ali ao redor dele, e levantou-se então e entrou na cidade. Então ele não morreu, acharam que ele tinha morrido, e possivelmente pelo fato deles acharem que ele tinha morrido, pararam de apedrejar, tipo, morreu, né? Vamos deixar aí, vamos embora. Só que ele não estava morto, ele se levanta, o texto mostra para nós que ele se levanta, e no dia seguinte, então, ele partiu com Barnabé para Derbe, né? Possivelmente muito machucado, com muitos hematomas, muitas dores, mas ele achou que seria mais seguro então ele sair daquela cidade antes que descobrissem, né, que ele estava ainda vivo e mais uma vez o apedrejassem. Então ele vai para a cidade de Derbe. E o que ele faz em Derbe? E aqui a gente precisa entender e aprender com Paulo. Ele poderia ter chegado lá e lamentar a vida, né? Poxa vida, eu estava lá fazendo uma coisa boa, falando do amor de Deus, falando de Jesus, eu fui apedrejado, agora eu estou aqui, pobre de mim, todo machucado. Não foi isso que Paulo fez. Ele não lamentou, ele não chorou, ele não reclamou, ele não levantou palavras de maldição contra aquelas pessoas que o haviam apedrejado. Mas o texto bíblico é muito claro, vai dizer para nós assim, quando ele entra naquela cidade, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, o fato de quase ter morrido por ter pregado o evangelho não faz Paulo desistir do chamado para o qual Deus o havia chamado ou o havia levantado. Meu irmão e minha irmã, nós devemos aprender que enfrentaremos lutas, enfrentaremos muitas dificuldades, enfrentaremos muitas afrontas. Hoje, no nosso país, a gente não recebe pedrada por anunciar o evangelho, não uma pedra literal, mas nós recebemos outras pedradas. Às vezes a gente, como pastor, como pastora, como líder de ministério, como missionário e missionária, como evangelistas, nós sofremos e apanhamos de outra forma. Às vezes a pedrada vem por uma palavra rude, vem por uma palavra de acusação, vem por uma palavra de calúnia, vem por uma palavra pesada, e nós ainda estamos sofrendo. Mas o fato é que nós aprendemos com Paulo que as lutas e perseguições, elas estão para nos fortalecer. Nós nos fortalecemos para continuar anunciando o evangelho. E aí a gente aprende também que essas coisas estão muito simples, estão muito fáceis, porque a gente não está fazendo muita diferença. Então, quando a gente está ali na luta mesmo, a coisa está complicada, porque nós estamos fazendo uma diferença e o inimigo está furioso, né? E aí levanta lá os comparsas dele para tentar nos destruir. Mas é nosso privilégio, é nossa alegria, é nosso prazer anunciar a salvação e falar de Cristo Jesus. Na missão é importante voltar para os lugares evangelizados, para consolidar a comunidade e assegurar uma liderança local capacitada para ter igrejas que possam continuar sozinhas. E aqui a gente vai ver assim que ele volta, né? Ele vai voltar para Listra, para Icônio e para Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos. Porque ele passou por ali, anunciou Jesus, fez discípulos e foi embora. Agora ele está voltando para ali, falou assim, gente, continuem firmes. Paulo não os abandona, mas volta para as cidades para que eles permaneçam firmes, para que eles perseverem no amor de Deus, no anúncio do evangelho. E Paulo vai trabalhar aqui os três altos que a Igreja Metodista trabalha na autonomia, né? Que é o autossustento, a autoproclamação e o autogoverno. Uma igreja, para ser igreja, ela precisa ter esses três altos. Então, para ser igreja metodista, não basta ter uma boa condição financeira.
Não basta, a gente tem bastante dinheiro, vamos abrir uma igreja ali. Não basta. Uma igreja não vive só de dinheiro. É necessário que ela tenha condições de se manter, de se sustentar. Nós chamamos isso de autossustento. Mas é necessário que uma igreja tenha condição de anunciar o evangelho. Essa é a maior missão da igreja. Nós somos participantes com a missão de Deus, que é anunciar a salvação, falar do amor de Deus, falar da nova vida. Portanto, anunciar o evangelho é autoproclamação, é fundamental e essencial para que se seja igreja metodista. Nós precisamos ter condições de anunciar o evangelho, por isso nós trabalhamos fortemente na questão do estudo bíblico, do ensino, da escola dominical, para que as pessoas saibam e aprendam cada vez mais de Jesus, e sabendo e aprendendo mais de Jesus, mais ela anuncia. Na igreja metodista, cada membro não precisa ser líder somente, não precisa ser da evangelização, não precisa ser só pastora, mas cada membro, desde as crianças, assumem esse compromisso e devem assumir esse compromisso e aprendem esse compromisso desde pequena, que é anunciar a salvação em Cristo Jesus. Portanto, anunciar a salvação, proclamar a novidade de vida é compromisso de cada metodista, criança, adolescente, jovem, juvenil, autoproclamação. Nosso jeito de ser igreja é onde cada membro da igreja deve anunciar a salvação em Cristo Jesus. E o terceiro alto é o autogoverno. A igreja tem que ter condições de se organizar, ela tem que ter uma liderança estruturada, ensinada, orientada, capacitada, coerente com os dizeres, com os ensinos da Bíblia, mas também com os ensinos dos nossos cânones, dos nossos documentos, conhecendo o que é igreja. Portanto, para que a igreja se consolide cada vez mais, ela precisa desses três altos: autossustento, autogoverno e autoproclamação. E a gente vê isso aqui, Paulo, dos versículos 21 até o versículo 28, a gente vê esse momento onde Paulo volta para as cidades, onde ele já havia anunciado, e ele vai ali consolidar aquelas igrejas, o ministério naquelas igrejas, ele vai ajudar aquele povo a continuar proclamando o evangelho, ele vai animar o povo a proclamar o evangelho, ele anima o povo a continuar contribuindo com as suas ofertas, e ele anima o povo a continuar aprendendo mais e mais da palavra de Deus, de Jesus, da fé cristã. Então nós vemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja precisa se fortalecer e ter aí essa autonomia vinda por esses três autos: autossustento, autogoverno e autoproclamação. Mas o texto também mostra para nós que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós temos muitos desafios, mas nós não podemos perder o nosso foco. Para onde nós estamos indo? Qual é o nosso objetivo? E Paulo deixa isso muito claro para nós aqui no versículo de número 22. Quando ele volta para aquelas cidades, diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, dentro da autonomia da igreja, o que faz a igreja permanecer, perseverar, seguir firme, é ela saber para onde ela está caminhando, para onde ela está indo. E Paulo deixa isso muito claro, ele volta lá, olha, vocês precisam se fortalecer, precisam se animar, precisam estar firmes, perseverantes na fé, e vocês têm que saber que haverá muita tribulação, mas não permitam que as tribulações façam com que vocês percam o referencial ou façam com que vocês percam o objetivo para onde vocês estão caminhando. Ele diz muito claro aqui: importa entrar no reino de Deus. Tudo que a igreja faz, o que a igreja anuncia, o que a igreja vivencia, ela está caminhando
para o dia do encontro glorioso de Cristo com a sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo, então ela não pode perder essa referência. Ela vive, ela sofre, ela passa por lutas, ela passa por dificuldades. Nós somos a igreja e nós passamos por tudo isso, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos caminhando rumo à vida eterna, aguardando o grande dia do Senhor, onde Ele vem nos buscar, Ele vem buscar a sua igreja gloriosa. Por isso nós precisamos perseverar, continuar fortalecendo a nossa fé, continuar fortalecendo a nossa caminhada, para que diante das tribulações a gente possa manter firme o nosso foco, manter firme a nossa fé. Lembrando-nos disso quando passarmos por todos os sofrimentos e todas as lutas. Mas o texto também fala para nós sobre os presbíteros, né? Ele fala aqui uma palavra muito importante no versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja, então a gente vê aqui que são várias igrejas que Paulo já tinha organizado ali, estava formando, passando por essas igrejas, ele estava promovendo a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e os encomendarem ao Senhor em quem haviam crido. Então, ele ia para aquela comunidade, ele organizava ali uma liderança e ele nomeava ali alguém responsável, um presbítero responsável por aquela igreja. A palavra presbítero, né, era uma expressão corrente para líderes, que mostra a importância de desenvolver uma estrutura e uma liderança eclesial local com pessoas reconhecidas pela igreja. Hoje na igreja metodista, por exemplo, para ser presbítero, né, ou presbítera da igreja, tem todo um processo. Começa lá na igreja local, quando a igreja reconhece uma pessoa, né, um homem ou uma mulher, que tem o chamado de Deus para o ministério pastoral. Aí a igreja faz um concílio, recomenda para os estudos teológicos. Essa pessoa vai estudar 1 ano de curso pré-teológico, depois ela vai para a faculdade, mais 4 anos de faculdade. Quando ela sai da faculdade, ela vai ter 2 anos de período probatório, onde ela vai se preparar, aí vai fazer o exame da ordem presbiteral. Então ela vai demorar aí pelo menos do pré-teológico até ela ter esses 2 anos de período probatório, pelo menos 7 anos de preparação para ser presbítera ou presbítero da igreja. E o último processo é quando ela vai passar pelo concílio regional. Então, como o concílio regional acontece a cada 2 anos, pode ser que quando ela termine todo o processo, não seja ano de concílio, então ela tem que aguardar o ano do concílio para que ela possa ser votada pelo concílio, recebida pelo concílio regional. Então, pode ser no mínimo 7 ou 8 anos, dependendo do ano da formatura daquela pessoa. Então, é um processo longo. É um processo que envolve muita oração da igreja local, que recomenda um acompanhamento pastoral da igreja, do pastor e da pastora, das autoridades e das comissões regionais. Então tem um processo muito longo, porque é algo de muita responsabilidade, de muito temor diante de Deus. A gente sabe, lá no tempo de Paulo o processo era diferente, mas eles estavam também com muito temor, colocando diante de Deus a vida dos presbíteros e presbíteras. O texto mostra para nós ali que depois de um tempo de oração, impondo as mãos, né, jejuavam, oravam e colocavam as mãos e colocavam essas pessoas responsáveis. Então, a escolha da liderança da igreja é um processo que faz parte aí do autogoverno. Então a igreja tem que ter condições de se governar, de se organizar, ali ter uma liderança preparada, organizada e que foi escolhida por meio de oração e foi consagrada, né, ao Senhor para estar diante dela. Então Paulo fazia todo esse processo e para que aquela igreja pudesse ter sequência, continuar a sua caminhada de forma correta, com ordem e decência, né?
E aí o texto continua, né, dizendo para nós aqui que termina então essa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé voltam para a igreja enviadora, né, a igreja de Antioquia, para dar um relatório e prestar contas. A importância das atividades da igreja, a gente faz isso na nossa igreja, né? Prestação de conta, uma parte essencial de todo empreendimento missionário. Reconhecer que tudo foi obra de Deus por meio deles e terminaram com uma declaração muito forte, né? Então, eles vão falar lá no capítulo 8, né? Que Deus abrira aos gentios a porta da fé. Então, agora eles estão mostrando, tá vendo? Deus mandou lá atrás, essa igreja que nos mandou para essa obra missionária, e agora nós estamos voltando, nós passamos por essa cidade, por Lystra, Icônio. Então, vai falar todas as cidades que ele passou, o que aconteceu, vai contar todas essas histórias que nós estamos vindo, as dificuldades, as lutas, mas as vitórias, as pessoas que foram curadas, os milagres que aconteceram, as igrejas que foram instituídas ali, né? As igrejas que foram construídas não no sentido físico, mas no sentido de organização, de grupos, de ajuntamento de pessoas. Então ele fez todo esse trabalho e ele presta conta então agora voltando para Antioquia, né? Dali eles navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados, ou seja, vocês nos mandaram, Antioquia, vocês nos mandaram para a obra missionária. Então nós passamos todas essas cidades, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi luta, foi perseguição, mas foi vitória, pessoas se converteram e lá deixamos vários pontos de pregação, várias igrejas iniciadas que vão dar conta aí de dar prosseguimento ao anúncio do Evangelho. Ali chegados, reunidas na igreja, relataram quantas coisas fizeram com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Mais uma vez aqui, eles usam essa expressão, aos gentios lhes foi aberta a porta da fé. E aí eles permaneceram ali não pouco tempo, né? Porque agora era também um tempo dos missionários se acalmarem, descansarem, mas também de se realimentarem espiritualmente. Era um tempo deles também serem cuidados para que eles pudessem, futuramente, a gente vai ver aqui, continuar com novas viagens missionárias, com novas ações missionárias. Então, nessa primeira viagem que eles voltam, e ali eles vão agora dar um tempo, ficar um tempo com eles ali e se renovarem nas suas forças. Portanto, meu irmão e minha irmã, a obra missionária ela é uma obra organizada. A igreja ela é dessa forma. Ela tem que ter aí o autogoverno, o autossustento, a autoproclamação, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Ela não pode perder o foco. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, mas nós caminhamos, né, olhando para a eternidade. Nós temos a vida eterna, na esperança da vida eterna com Cristo Jesus. Então nós vivemos uma vida, né, focados nisso. Nós temos sabemos para onde nós estamos indo. Mas enquanto nós realizamos as missões que nós fazemos aqui, nós prestamos conta. A gente presta conta para o nosso bispo, prestamos conta para as lideranças distritais, prestamos contas para a pastora, para a liderança da igreja local, a gente presta conta. Nós estamos aqui como uma grande equipe trabalhando na evangelização. Que você possa fazer parte também, que você queira também fazer parte dessa grande turma de trabalho, dessa grande equipe de trabalho, que você possa ajudar aí a igreja a proclamar o evangelho, que você possa ajudar a igreja a se sustentar financeiramente e que você possa ajudar a igreja do Senhor Jesus no trabalho, no serviço, no autogoverno, que nós possamos ser homens e mulheres, cristãos e cristãs, comprometidos e comprometidas com o serviço do reino de Deus. É um privilégio nosso, amém? E diante das lutas, das dificuldades, das tribulações, como Paulo passou, que a gente possa se reerguer renovados, renovadas, com força, com garra, com vontade de vencer e perseverar e continuar servindo ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo precioso de estudo, de ensinamento da tua palavra. Continue, ó Pai, falando conosco, continue nos ensinando, ó Pai, nos
exortando, Senhor, a te servirmos com integridade, a te servirmos em unidade, a te servirmos, ó Pai, com nossos dons e talentos, ó Pai, com as nossas contribuições, mas acima de tudo, ó Pai, com os nossos corações, ó Pai, consagrados a Ti. Toma, Senhor, as nossas vidas, abençoe a vida do Teu povo, abençoe, Senhor, a vida da Tua igreja, cada criança, adolescente, jovem, adulto, juvenil, idosos, casais, que o Senhor possa alcançar cada um e cada uma com a Tua graça, com o Teu favor. E continue despertando no meio do Teu povo, Senhor, pessoas comprometidas com o Teu reino, pessoas que queiram Te servir, que queiram Te adorar, que queiram trabalhar para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a prosperarmos como igreja, a crescermos, ó Pai, não só em número, mas também, ó Deus, em comprometimento, em uma vida de espiritualidade, em santidade, que cada dia mais e mais possamos estar no centro da Tua vontade. Muito obrigado pelo Teu cuidado, abençoe, ó Deus, as pessoas enfermas, tem misericórdia, as pessoas acamadas, que o Senhor possa afofar cada leito, abençoe, ó Deus, as pessoas que estão precisando fazer exames, tratamentos, que o Senhor possa apressar, ó Deus, essas datas, esses exames. Abençoe as pessoas que estão, ó Deus, já em casa, sendo curadas a cada dia, que o Senhor possa fortalecer a saúde do Teu povo. Ó Deus, ajude aquelas pessoas que passam por problemas, Senhor, de luto familiar, que haja cura, que haja, Senhor, o consolo, que haja, Senhor, a força para cada coração enlutado, Senhor. Tira toda a tristeza, que o Senhor possa curar toda a tristeza, toda a dor, ó Pai, e trazer o Teu consolo. Abençoe toda a Tua igreja, caminha conosco, Senhor. Os pedidos de oração que são no nosso grupo, nós entregamos nas Tuas mãos e oramos com corações gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.